como vai estar o nosso planeta daqui a 40, 50 anos? Será que daqui a 200 anos vai ter gente por aqui? Será que vão haver árvores ainda? E as temperaturas vão se extremar, como se fala muito nos meios e entre as conversas das pessoas? Essas são questões de difícil resposta, a gente não tem uma resposta exata para isso. Mas o certo é que cada vez a gente vai se aproximando mais rapidamente de situações como essas. Eu, há quase 10 anos, desenvolvo soluções, estratégias de arquitetura que visam melhorar o meio ambiente através da construção. E nesse tempo eu ajudei meus alunos em sala de aula também a desenvolver projetos, ações e soluções que, se implementadas em média e larga escala, poderiam amenizar esse quadro ou talvez até revertê-lo. Então essa é uma peça gráfica que a gente trabalha muito, que é um corte, o corte de uma edificação, nesse caso o projeto de um conjunto de habitação de interesse social, construído com técnicas bastante clássicas e elementares, para dizer de alguma maneira. E aqui o que vocês estão vendo é como se eu fizesse uma fatia no edifício e estivesse olhando ele de frente, digamos assim. Então essa peça gráfica vai acompanhar a minha apresentação quase até o fim, e em cima dela eu vou desenrolar as minhas ideias aqui para vocês. Então esse é o ateliê de projeto 7, onde a gente trabalha com os alunos todas essas soluções. Bom, em cima desse trabalho, de todas essas coisas que eu acabei entendendo ao longo do tempo, eu gostaria aqui de trazer algumas para vocês. Primeiramente, 3 delas que eu acredito que sejam de fácil implementação e que a gente pode trabalhar no nosso dia a dia, nas nossas próprias casas. E assim a gente consegue colocar aquele grãozinho de areia para reverter esse quadro, como eu havia falado antes. Então a primeira delas seria: vamos plantar, seja onde for. Procurem ter mais áreas de canteiro nos pátios de vocês. Para quem mora num apartamento, por exemplo, uma barreira verde numa sacada pode ajudar a reduzir o calor excessivo, o sol que bate, né, na edificação, e também o ruído. Em ambientes internos, a gente pode ter plantas que ajudam a reter a poluição, ajudam a liberar oxigênio e também nos trazem aquela sensação de bem-estar que é típica das plantas e dos entornos naturais. Esse aqui é o terraço do Arthur e da Carol. Eles têm essa linda parede verde que cria um microclima todo especial para o apartamento deles. Eles até criam abelhas sem ferrão nessa camada de vegetação. É algo muito interessante, algo que mudou o entendimento deles com relação ao uso do verde e às questões, obviamente, bioclimáticas e meioambientais. Vamos utilizar aqueles dispositivos que a gente já tem em casa. O que eu quero dizer com isso? Janelas, cortinas, enfim. Se a gente abrir 2 janelas, uma de frente para a outra, a gente promove a ventilação cruzada, que é uma coisa bastante óbvia, mas é um dispositivo muito potente. A ventilação cruzada ajuda a resfriar os ambientes no verão e ajuda também a higienizar os nossos quartos, as nossas salas. No inverno a gente pode ainda fechar as janelas, obviamente, por conta do frio, mas permitir que o sol entre. Outra coisa que é, obviamente, algo que todos já fizeram, mas que eu acho que é importante a gente ter em mente. Quando a gente deixa o sol entrar, a gente aquece os ambientes, depende menos do ar-condicionado, que é um dos grandes vilões em termos de gasto energético, e a gente sabe que vem uma série de coisas atreladas a isso. Quanto mais energia a gente gasta, mais, enfim, a gente contribui para o efeito estufa e para o aquecimento global. Essa aqui é a casa New. Ela está projetada também com esse dispositivo de uma grande porta e uma janela alta que permite que o ar passe e higienize o ambiente, enfim, e contribua com a questão da temperatura. E a terceira dica, digamos assim, ou pedido que eu faço aqui é que vocês reivindiquem
dos legisladores, daquele deputado que vocês ajudaram a eleger, ou daquele vereador, que procurem conversar ou que procurem, então, em última análise, eleger os legisladores que se preocupam com as questões meioambientais e que realmente procuram ter projetos para um desenvolvimento das cidades mais sustentável e com vistas a conservar a nossa biodiversidade. Nesse sentido, já essas reivindicações ou essa nova cultura que eu espero esteja se criando está dando resultado, e desde abril desse ano a Prefeitura de Porto Alegre pode dar até 10% de desconto para aqueles contribuintes que em seus imóveis implementarem sistemas ou soluções de sustentabilidade, seja reuso da água, seja produção de energia através de sistemas que eu vou mostrar a seguir, enfim. Bom, e se eu quiser realmente colocar as mãos na massa e ter em mãos, ou ter na minha casa, no edifício onde eu trabalho, ou em alguma nova construção que eu vou fazer, soluções construtivas, soluções que realmente mudam o jogo e que são decisivas na hora de conservar o nosso meio ambiente. Eu traria 3 delas, existem muitas mais, mas as 3 que eu considero as principais, talvez, para o nosso meio, para a nossa realidade. A primeira delas seria as coberturas ou telhados verdes. Então, um telhado verde nada mais é que uma cobertura ou um telhado com uma camada de vegetação em cima. Algo bastante simples, não tão simples de construir, mas algo simples de entender e de verificar. Então aqui novamente eu trago a Casanil para falar em dados, para não ficar só dizendo que é algo bom, que é interessante. A Agência Estadunidense de Proteção Meioambiental fala em uma redução de 13 graus na temperatura das superfícies de telhados verdes com relação aos telhados convencionais. Então, no verão, obviamente, a gente teria essa redução. Dentro dos ambientes, essa redução poderia chegar em torno dos 3 graus. Então, se eu tenho uma cobertura verde, dentro do edifício eu tenho 3 graus a menos com relação aos telhados que a gente vê por aí, os telhados que a gente está acostumado a construir. E no entorno, é algo muito importante que se diga, imaginem isso multiplicado num bairro inteiro, no entorno dessas edificações, pelas capacidades que tem uma cobertura verde, essa temperatura poderia ser reduzida em até 6 graus. Na esteira de todas essas capacidades, a gente pode focar também na diminuição da energia para resfriar esses ambientes internos no verão. Daria para chegar até aproximadamente uns 70% de redução nos gastos de energia elétrica. Além disso, a camada de vegetal, digamos, de todo o extrato que é necessário para ter essas coberturas numa construção, eles ajudam a filtrar as águas que voltam para a rede e ajudam a diminuir a quantidade de água que sai desses telhados e volta para a rede de esgoto. Isso é muito importante porque a gente tem tido em épocas de cheias e de muitas chuvas, a gente tem tido nossas redes públicas, né, urbanas de água têm colapsado. Então, seria de grande valia ter essas coberturas verdes em construções que a gente começasse a fazer daqui por diante. Então, aqui a gente vê a capacidade de uso também dessas coberturas, dá para ter horta, pode ser um espaço de estar, ou como lá no campus da URGS, no campus central, onde há esse belíssimo café que foi projetado pelo arquiteto Christian Illanes, que tem estrutura de madeira, é um edifício sustentável e tem essa frondosa cobertura verde, que é um protagonista no nosso campus. Segundo aspecto que eu falaria, o segundo equipamento, o sistema, seria a energia solar. Energia solar nada mais é que umas placas que a gente coloca em cima de qualquer edifício que transformam o sol, digamos, a iluminação, a incidência solar, em energia elétrica. Isso também, ao nos livrar um pouco das redes convencionais, ajuda a ter menos CO2 na nossa atmosfera e no meio ambiente. E a gente já vê em algumas construções por aí, isso é uma conveniência
Rua Vasco da Gama, na qual a energia é produzida por essas placas. Para dar o dado também, de novo, né, um dado econômico que pode ser estimulante, um sistema fotovoltaico para uma casa custa aproximadamente uns 12, 15 mil reais. E, segundo dados da Universidade de Brasília, esse investimento pode ser amortizado em até 5 anos. E os sistemas duram entre 20 e 25 anos. Então vejam que é um investimento, talvez famílias que não têm recursos para investir precisassem de alguma subvenção pública, isso seria uma coisa muito interessante, mas o fato é que esses sistemas, eles são, além de muito bons para o meio ambiente, eles são rentáveis e ajudam no orçamento de uma família. Um último dado que eu daria é que, segundo a Absolar, que é a Associação Brasileira de Energia Solar, aproximadamente 50 milhões de toneladas de CO2 deixaram de ser emitidas nos últimos anos por conta do uso em todo o país de sistemas fotovoltaicos. E esses sistemas, volto a dizer, numa casa, numa família média, podem reduzir em até 90% o consumo de energia elétrica. E o último dispositivo que eu chamaria a atenção aqui, que eu gostaria que vocês tomassem conhecimento, seria o reuso da água. O reuso da água nada mais é que o armazenamento e o futuro uso daquelas águas que entram em contato com os edifícios onde a gente mora, onde a gente trabalha. Então a água ingressa no sistema e é derivada, água da chuva, me refiro, nesse primeiro diagrama. A água da chuva entra em contato com a cobertura, é recolhida e vai para um reservatório. Desse reservatório ela pode ser usada para irrigação, pode ser reconduzida para as descargas de banheiro ou alguma outra atividade que a gente não precise de água potável ou de água 100% limpa. Seria uma água de médio para alto nível de usabilidade em termos de higiene, vamos dizer assim. E uma segunda, digamos, um segundo tipo do reuso seria com relação às águas cinzas. As águas cinzas já são aquelas águas que vêm de pias, de duchas de banho ou da máquina de lavar roupa. E essas águas, elas seguiriam o mesmo caminho, poderiam ser passadas por um filtro para voltar novamente a servir como regadio em jardins, enfim. O futuro, ele parece ser muito preocupante, mas já há movimentos que indicam o contrário. No último dia 30, agora dia 30 de setembro, saiu uma resolução do governo federal qualificando ou para qualificar futuras construções com relação à sua eficiência térmica. Isso quer dizer que as futuras construções vão ser avaliadas e vão ganhar um selo, como há em eletrodomésticos, que a gente vê aquele adesivo nas geladeiras, nos fogões, falando das capacidades, digamos, energéticas e das capacidades de conservar energia também desses materiais. O mesmo aconteceria com as edificações. E, segundo o Ministério de Minas e Energia, eles pretendem até 2040 ter uma redução de 2,7 bilhões de reais em contas de energia elétrica. Acho que é algo expressivo e demonstra que as autoridades já estão se dando conta, mesmo que tardiamente, ou mesmo que de maneira ainda bastante sutil, da importância que a construção tem para o planeta e que o planeta tem para a construção e que a sustentabilidade e o meio ambiente tem para todos nós. Vou encerrar minha fala aqui com 3 pedidos, novamente. Então vamos ensinar nossos amigos, nossos parentes, nossos filhos, nossos alunos e quem quer mais que seja, que a questão meioambiental realmente importa e que vale a pena e faz bem investir tempo e dinheiro no nosso planeta. Se a gente ficar esperando sentados, a situação não vai melhorar. E provavelmente a gente vai sofrer novamente com graves consequências, como a do ano passado, e talvez piores.
Mais do que atos heróicos, precisamos abraçar os valores da sustentabilidade e formar uma cultura de boa convivência com o meio ambiente. Muito obrigado.